Hoje nós recebemos aqui no Lance o tricampeão de Parabadminton, que é aqui de Porto Belo. Seja muito bem-vindo, Jonathan. Muito obrigado, Camila. É um prazer poder estar aqui. Jonathan Cardoso, que recentemente participou da primeira etapa do Nacional de Parabadminton. Conta um pouco mais como é que foi essa última etapa. É uma de três, né? Isso. O circuito ele compete, no caso, são 3 etapas, né? As 2 primeiras denominadas como Circuito Nacional e a terceira, que é a principal, como o Campeonato Brasileiro. Essa que houve agora no final de março em São Paulo foi a primeira do Circuito Nacional. Tive ótimos resultados, né? Principalmente na simples, que é o que eu venho buscado os principais resultados, conquistando a medalha de ouro. Juntamente com a Bruna Vasconcelos, eu obtive a medalha de bronze e com o Eugênio Cleto, bronze na dupla masculina também. Para quem não conhece um pouco do esporte, conta um pouco como é que funciona e como que isso é adaptado para o esporte do paratleta. Certo. O badminton convencional, ele foi descoberto em meados de 1850 pelo exército inglês, que estava na Índia, né, e conheceu na época o que se chamava de Puna. Retornando, né, para a Inglaterra, eles adaptaram então ele para o badminton, né, que teve um nome oficial e as regras que existem desde então. É um esporte que ele é praticado com uma raquete, né, ela é aproximadamente 80 a 100 gramas, é uma raquete extremamente leve, e uma peteca que ela é feita com penas de ganso, né? O que é curioso é que somente da asa esquerda do ganso, porque ele fica deitado do lado direito e isso atrapalha acaba amassando as penas da peteca. Ele é o esporte de raquete mais rápido do mundo. A peteca, num jogo convencional profissional, pode ultrapassar 500 quilômetros por hora, né? E ele tem a quadra, ele lembra muito a quadra de tênis, a marcação das quadras. A rede ela tem 1,50 m, ela fica a 1,55 m do chão, e a quadra, como ela é parecida com a do tênis, ela só é mais curta, porque diferente do tênis, a peteca ela não pode tocar o chão, né, como no tênis. Então, do momento que a peteca toca o tapete, né, ela é ponto, né, do adversário ou seu. Para o Parabadminton, existem outras classes, né? As 2 primeiras classes, que são o WH1 e WH2, são voltadas para cadeirantes. Aí, do S3, SL4 e SU5 e SH6, SL3, que é a minha categoria, são para andantes que têm mais dificuldade de locomoção, ou seja, pessoas que têm uma amputação acima do joelho ou algum tipo de deficiência muscular grave. SL4 são para as pessoas que têm deficiências, né, de amputação abaixo do joelho ou algum tipo de lesão muscular mais leve. SU5 são para andantes que tenham deficiência na parte dos braços, então algum tipo de amputação ou encurtamento de braço. E SH6 são atletas de baixa estatura. Então, e agora está sendo incluído Agora está sendo incluído o com deficiência intelectual e auditiva também. Conta um pouco mais sobre a tua trajetória, mostra pra gente essas medalhas todas que tu trouxe pra cá. Então, eu comecei no badminton, né, em 2009, após uma amiga minha me convidar para assistir um jogo dela. No começo eu não gostei do esporte, eu achei ele um pouco parado, só que o que eu vi era apenas o aquecimento deles. A treinadora dela, um tempo depois, abriu um centro de treinamento próximo da casa dos meus pais. Fui lá assistir, comecei a praticar e não parei desde então. A minha primeira competição do para badminton aconteceu em 2010, que até trouxe a primeira medalha de 2010, então, que eu tive participando. E na sequência, né, dessa medalha, aconteceu a primeira etapa pan-americana de para badminton, que também consegui, né, ficar campeão. Aqui, né, nesse primeiro internacional, é que houve a distinção dessas classes que eu estava comentando. Antigamente funcionava era uma outra classificação, e após virar um esporte paralímpico, eles tiveram que enxugar um pouco as modalidades, as categorias, né, para que não ficasse com tantas categorias e não fosse tão difícil de ter atletas para tanta categoria.
É, no ano passado, né, eu tive presente no Peru, em Lima, consegui 2 medalhas de prata, né, nas categorias de simples e dupla masculina e uma de bronze na dupla mista, né. Esse do nacional agora, então, que eu tive em São Paulo, fiquei com medalha, como eu falei, a medalha de ouro na simples, né, e dois bronzes e 2 bronzes na dupla mista e dupla masculina. Como que foi a tua aproximação com o esporte de alto rendimento? Então, essa minha própria treinadora, ela sempre buscava atletas de base, né? E quando ela viu o potencial que eu tinha, né, em relação ao badminton, porque a minha deficiência ela é congênita, então eu já nasci, né, sem a coxa e sem o joelho, né? Eu tenho uma má formação congênita e eu uso prótese desde 1 ano de idade. Então, isso fez com que a minha locomoção em quadra, eh, não só no badminton, mas tênis de mesa, outros esportes que eu sempre participei e competi, ajudasse muito com isso. Então, ela viu essa minha mobilidade facilitada por ser um paratleta, né? E me chamou para a questão do esporte competitivo em si. Comecei em estaduais, né, convencionais, competindo com atletas sem nenhum tipo de deficiência. Continuo participando, né, em campeonatos estaduais, mesmo sendo no convencional. Inclusive, agora, no próximo final de semana, em Blumenau, dias 2, 3 e 4 vai estar acontecendo a primeira etapa do estadual de Parabadminton. Eles vão fazer um evento teste, porque Santa Catarina não é um estado muito forte no Parabadminton. Existem alguns atletas, né, que participam regularmente do circuito nacional. Somos eu, né, e o Ricardo Cavalli, que é do extremo oeste de Santa Catarina. Então a gente não consegue nem treinar juntos. E então eles vão estar fazendo esse evento teste nesse final de semana para ver se conseguem atrair mais para atletas pro para badminton. Me conta como é que foi, tu falou que tu sempre praticou esporte, ele sempre teve presente na tua vida? Sim, desde pequeno. Comecei pela natação, participei de competições de natação, ciclismo, praticava downhill, cheguei a quebrar 2 vezes a clavícula, daí resolvi parar com isso, pratiquei surf, eh, fui pro badminton, e aí no badminton, em 2009 em diante, Se fiquei encontrou. só no badminton. E o que o esporte representa, assim, na tua vida? Olha, isso é uma pergunta que bastante gente faz e o esporte, não só na minha vida, mas na vida de todos, né, deveria estar presente, porque é uma coisa que ajuda tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, hoje, para mim, a questão de ir para uma competição não é só o fato de ir competir, é o fato de estar lá revendo amigos, revendo conhecidos, conhecendo gente nova. Então, ele se faz presente na minha vida desde pequeno e com certeza, enquanto eu puder estar praticando, eu vou seguir no esporte. Quais os principais desafios que tu já enfrentou durante toda essa tua jornada? No badminton, eu acho que o maior desafio de todos é a falta de patrocínio, sem sombra de dúvidas. Em 2011, eu cheguei a liderar o ranking mundial. Eu fiquei em 2011 e 2012 como líder do ranking mundial de para-badminton. E nem nessa época eu consegui patrocínio para absolutamente nada, assim. A minha prótese quebrou, né, em 2011. Eu fiquei afastado das quadras durante 8 anos. Então retornei depois disso e então aí começaram a ter as bolsas atletas, né, que até então não fazia parte de esportes paralímpicos, então não poderia receber a bolsa. Então, hoje em dia, continua sendo essa questão de patrocínio, porque se for para poder voltar para um nível de competição para brigar pelo top 10, eu preciso estar presente em muitos torneios internacionais. E só com os valores de bolsa atleta que eu recebo, é uma coisa que fica inviável. Os valores são altos e a gente não consegue bancar isso do nosso próprio bolso. Mas tirando isso, cara, o esporte, o para-badminton em si, toda competição, todo jogo é diferente. É um esporte que, eu não sei, eu posso estar falando alguma besteira, mas a natação ou alguns outros esportes, tu vai fazer, tu treina para si mesmo. Tu vai treinar, é um treino que tu vai competir contra outras pessoas, mas é o teu desempenho que vai, né, definir o resultado.
É um esporte muito rápido, né? Que a peteca normalmente pode voltar com menos de um segundo, né? E ele acaba tendo que ter um ritmo de treinamento muito alto, né? Infelizmente, nesse começo de ano, eu não consegui estar tendo esse nível de treinamento por motivos pessoais, né? Mas pretendo agora, né, para essa parte final aí do ano, metade do ano para frente, que ainda tem segunda etapa do brasileiro que vai ser em Cuiabá, tem o Pan-Americano que vai ser em São Paulo no mês de outubro, o Campeonato Brasileiro que vai ser no final do ano em dezembro, e entre Niterói e Rio de Janeiro eles ainda não definiram. E existe a possibilidade de ter um novo sul-americano na sequência do brasileiro também. Então, é buscar esse treinamento de alto rendimento para essas competições que estão por vir. Como é que é essa rotina de treinamentos? Então, hoje, do jeito que eu estava podendo treinar né, até hoje, eu estou conseguindo treinar 2 vezes por semana, né? Nas quintas-feiras acontecem os treinos no ginásio de esportes na Santa Luzia, das 18 às 20 horas da noite, que é aberto para todos. E no ginásio de esportes de Porto Belo, nas sextas-feiras, das 17 às 19 horas. Para esse próximo ciclo, a gente pretende já estar aumentando, né? Obviamente, para que os treinos possam ser diários. E eu consegui, graças ao treinador, o professor Daniel, que é dono de uma academia de Porto Belo, que me chamou para fazer uma parceria com ele, para ele fazer a parte da preparação física. Então, isso a partir da semana que vem eu já estou em parceria com ele para poder estar melhorando o condicionamento físico e a preparação física no geral. Para quem quiser te acompanhar a tua trajetória de competição, por onde? Então, para me acompanhar, pode ser pelas redes sociais. Eu tenho, no caso, o Instagram, que é @jonathanc_pb. Lá eu costumo postar sempre nos stories a questão de rotinas de treino, a novidade das competições. Em competições, sempre eu mantenho todos atualizados, pelo Instagram mesmo. Então, queria te agradecer, dizer que a gente vai continuar acompanhando aí a tua trajetória, a tua jornada. Boa sorte aí nos próximos campeonatos, o próximo em Blumenau agora, né, o estadual. Isso, estadual. E você que nos acompanha aqui, continue sempre bem informado sobre o esporte aqui na nossa região e outros assuntos relevantes através do nosso site lanceportobello.com.br e as nossas redes sociais.